podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estou aqui novamente com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram. Oi, Jarbas, tudo bem? Tudo bem, estamos prontos aqui. Quer mandar a sua pergunta? É só nos responder direto aqui por mensagem que selecionaremos algumas para responder no nosso próximo podcast. Então vamos lá para a primeira pergunta que recebemos hoje, Jarbas. A pergunta é a seguinte: Jarbas, apesar da seríssima crise de saúde pública que vivemos atualmente e de todas essas restrições que estamos tendo com o objetivo de conter a pandemia, a minha empresa fechou o trimestre com recorde de vendas, contratando e crescendo. O que esperar então, Jarbas, dos próximos meses? Bom, essa é uma pergunta bem interessante e eu também tenho observado isso. E eu queria dividir esse assunto, então, essa pergunta, essa dúvida, em algumas etapas, tá? Em primeiro lugar, essa conclusão também estamos chegando junto aos nossos clientes, os clientes da JM. Todos os clientes da JM, independente da inflação de preço que houve e tal, está acontecendo crescimento real, crescimento na base de 30%, 40% no primeiro trimestre desse ano em comparação ao ano passado. Então esse é um fato que tem como a gente comprovar pelas mais de 60 empresas que nós trabalhamos. E aí, junto com isso, a gente vê uma perda assim, de informação em relação ao foco da maioria dos meios de comunicação em divulgar o aumento de morte, o TI, que está muito certo, né? Mas a gente acaba passando despercebido sobre alguns fatos que são também importantes. Então eu peguei algumas matérias para a gente poder refletir sobre esse aumento da demanda, esse crescimento das empresas, e é muito interessante ver os números. Essa semana mesmo a CNN, através de dados estatísticos da Cato, divulgou como que as empresas estão driblando a pandemia, aumentando a oferta de vagas de trabalho. E a gente tem percebido isso com o nosso cliente também. Em comparativo com o ano passado, o primeiro trimestre desse ano, por exemplo, na indústria, cresceu mais de 56% o nível de contratação. Tem até alguns segmentos, que nem a arquitetura e design, até justificado por questões da pandemia, que o pessoal quer ficar mais em casa, quer cuidar mais do ambiente doméstico. A contratação nesse setor chegou a crescer 153%. Então, nós estamos num nível de contratação até bem acelerado. Bom, outro dado importante é um comparativo do saldo positivo de empresas abertas até o ano de 2021. Nós temos aqui um saldo positivo de 2.300.000 empresas abertas e fecharam até agora 1 milhão de empresas. Então isso dá um saldo positivo muito grande. É importante a gente ter esses dados na mão e refletir bastante sobre isso. A gente não recebe muita informação em relação a isso. Por exemplo, o setor de comércio e serviço hoje já representa 81,2% das empresas ativas no país. E o que eu espero a partir de agora, o que eu acho que deve acontecer? Nós vamos ter um segundo trimestre agora, até o final de abril, com uma vacinação, principalmente a finalização do grupo de risco, e a economia vai continuar aquecida. Então eu acredito que, se eu pensar no médio e no longo prazo, que seria no segundo trimestre e terceiro trimestre, serão trimestres bem mesmo aquecidos. É isso. Legal, muito bom. Pessoal, obrigado pelas perguntas que vocês nos enviaram. Vamos voltar com algumas delas no próximo episódio. Obrigado, Jarbas. Obrigado a todos e até um próximo encontro. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.